Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade, ao nosso conteúdo de Mecânica Geral 2, certo? Então, essa é a nossa aula 2 de Mecânica Geral 2 e a gente vai continuar falando sobre os principais conceitos fundamentais para compreendermos, o comportamento de estruturas isostáticas que nós vamos analisar mais para frente, certo? Então, essa é a nossa aula 2, novamente repetindo, quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. Antes de iniciar a nossa aula 2, nós vamos novamente repetir aquelas nossas regrinhas de conduta, Então, vamos lá. Bem, pessoal, para que possamos manter esse ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar algumas regrinhas de conduta que nós estamos seguindo por conta desse novo estilo de ensino emergencial, que é o que a gente está chamando de ensino remoto emergencial, Então, o primeiro ponto importante aqui é com relação ao local, o local aí na casa de vocês, que vocês vão ter acesso a essas nossas aulas aí, certo? Então, é importante que vocês busquem um local na casa de vocês que seja o mais apropriado possível, separado de outras pessoas e de atividades que outras pessoas possam estar realizando aí na casa de vocês. Então, o objetivo principal disso é que vocês tenham o máximo de atenção nas aulas, aqui no caso das nossas aulas virtuais assíncronas, que são aulas gravadas. Então, é importantíssimo que vocês, pelo menos, tentem encontrar um local na casa de vocês que seja mais apropriado possível para que vocês tenham o máximo de atenção quando estiverem assistindo às nossas aulas, certo? Outro ponto importante é com relação ao compartilhamento das gravações e dos materiais que são disponibilizados, certo? Então, pessoal, vocês já sabem, eu já repeti isso daqui várias vezes, é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto ou documento contido nas aulas em qualquer meio eletrônico, nem criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas, sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Então, isso daqui vale tanto para a aula síncrona quanto para a aula assíncrona, certo? A sala de aula virtual nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula convencional presencial e, portanto, o regulamento da organização didática é o documento que rege toda essa dinâmica, certo? Então, o nosso ROD vale tanto para aula presencial quanto para aula virtual. Ao ter acesso à aula virtual síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal. Beleza? Então, vamos lá. Na aula passada, nós terminamos a aula passada resolvendo alguns exercícios, sobre equilíbrio de estrutura isostática, Nós resolvemos alguns exercícios para encontrar as reações de determinadas estruturas isostáticas, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, aqui na verdade a gente vai praticamente uma revisão de alguns conceitos que a gente viu em Mecânica 1, Então a gente vai relembrar isso daqui, que é importante para poder entrar no nosso conteúdo de Mecânica 2, certo? Então vamos repetir alguns conceitos fundamentais com relação a equilíbrio de corpo rígido, certo? Então vamos falar sobre estabilidade de estruturas, inicialmente. A gente viu que para garantir o equilíbrio de um corpo rígido é necessário não apenas satisfazer as nossas equações de equilíbrio,
mas também o corpo ele precisa estar adequadamente fixo ou restrito por seus apoios, certo? Então, existem algumas situações em que nós vamos ter uma quantidade de incógnitas, né? Uma quantidade de incógnitas maior do que a quantidade de equações de equilíbrio, ou igual à quantidade de equações de equilíbrio, e mesmo assim o nosso corpo ele não vai estar em equilíbrio. Então, isso daí diz respeito exatamente ao que a gente chama de restrições redundantes, certo? Então, em alguns casos, apesar de a estrutura ter uma quantidade grande de incógnitas, né, uma quantidade grande de reações de apoio, essa estrutura ela vai continuar instável. Ela vai continuar instável, exatamente por causa da presença dessas restrições que a gente chama de restrições redundantes, certo? Então, aqui nesse caso, é caracterizado por o equilíbrio estaticamente indeterminado. Então, quando o número de incógnitas ele é maior do que o número de equações de equilíbrio, a gente tem a presença dessas restrições redundantes, certo? Então, pessoal, então a gente pode ter essas restrições redundantes, quer dizer que restrições que não necessariamente precisariam existir para manter o nosso corpo em equilíbrio, e nós podemos ter ainda restrições que, apesar de terem uma quantidade de incógnitas maior do que o número de equações de equilíbrio, o nosso corpo ele vai continuar em equilíbrio instável, certo? Então vamos falar primeiramente dessas restrições redundantes, certo? Então aqui nós temos alguns casos de restrições redundantes, ou seja, problemas estaticamente indeterminados. No caso, pessoal, aqui nós temos um número de incógnitas ou um número de reações maior do que o necessário, certo? Então, para esses casos aqui, apenas as equações de equilíbrio não é possível, né, determinar todas as reações de apoio de posse apenas dessas equações de equilíbrio, certo? Então, esse tipo de equilíbrio aqui, que é o equilíbrio que a gente chama de equilíbrio hiperestático, nós precisamos de equações a mais para poder encontrar todas as reações de apoio para esse tipo de equilíbrio aqui, certo? Que caracteriza a presença dessas restrições redundantes, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, o que é que a gente tem? A gente tem uma vigazinha apoiada nesses dois roletes e ela está engastada aqui no ponto A, certo? Então, para esse caso aqui, a gente vai ter dois apoios do primeiro gênero, né, que são dois roletes. Portanto, cada apoio desse vai gerar apenas uma reação de apoio. E no ponto A, a gente vai ter um engaste. No caso do engaste, nós temos três reações de apoio, certo? Que caracteriza o apoio que a gente chama de apoio de terceiro gênero, certo? Então, pessoal, para problemas planos, no caso aqui dessa viga, a gente está tratando de um problema plano, um problema no plano XY, nós temos apenas três equações de equilíbrio. E para esse caso aqui, dessa viga, nós temos 1, 2, mais 3 aqui, né? 5 incógnitas ou 5 reações de apoio. Então, nós temos restrições aqui que são restrições redundantes. Então, nós temos duas restrições redundantes aqui no caso desse problema, certo? Então, esse problema, ele trata-se de um problema estaticamente indeterminado, porque a gente não vai conseguir encontrar os valores de todas as reações de apoio apenas com três equações de equilíbrio no plano, certo? Aqui nesse outro caso aqui, a gente tem um outro caso, um outro exemplo de equilíbrio estaticamente indeterminado também, certo? Porque aqui nesse caso aqui nós também vamos ter restrições redundantes, certo? Aqui a gente já está tratando, aqui a gente já se trata aqui de um problema tridimensional, né? Então aqui nós temos um equilíbrio 3D, né? Um equilíbrio no espaço. Então, para esse segundo caso aqui, em vez de nós termos apenas 3 equações de equilíbrio, aqui nesse caso nós vamos ter 6 equações de equilíbrio. Nós temos aqui nesse caso 6 equações de equilíbrio, certo? Então, para determinar todas as reações de apoio apenas com as equações de equilíbrio, nós podemos ter no máximo
6 incógnitas ou 6 reações de apoio, certo? Se a gente tiver mais de 6 incógnitas aqui, a gente não consegue encontrar os valores de todas as reações desse caso aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um apoio no ponto B de bola e um apoio no ponto A, certo? No ponto B de bola, a gente tem um engaste. Aqui, no caso, um engaste tridimensional, certo? Então, o engaste nesse ponto B de bola impõe 6 reações, certo? Então, só esse engaste aqui no ponto B, nós já temos 6 reações de apoio, certo? Então, nós temos 6 incógnitas, certo? Então, se vocês repararem aqui, ó, a gente tem impedimento de deslocamentos em relação aos 3 eixos, certo? Então, a gente tem impedimento de deslocamento em X, impedimento de deslocamento em Y, impedimento de deslocamento em Z. Além de impedir 3 deslocamentos, o ponto B ele também impede as 3 rotações. Então, impede a rotação MX, impede a rotação MY e impede a rotação MZ. Então, isso daqui caracteriza o que a gente chama de engaste tridimensional, certo? Então, nós temos 6 equações. O problema, pessoal, é que além dessas 6 incógnitas aqui, nós temos também as incógnitas do nosso ponto A, certo? Esse nosso ponto A aqui, ele se trata de um mancal. Então, no caso desse mancal aqui, ele é um mancal de segundo gênero, certo? Esse mancal ele vai impedir 2 deslocamentos. Então, ele impede um deslocamento na direção Z e ele impede um deslocamento na direção Y, certo? Então, nós temos mais 2 incógnitas aqui nesse mancal no ponto A. Então, pessoal, nós temos um total aqui de 8 incógnitas, ou 8 reações de apoio para poder calcular, certo? E a gente sabe que para problemas tridimensionais, nós temos apenas 6 equações de equilíbrio. Então, para esse segundo exemplo aqui, nós temos 2 restrições redundantes, certo? Então, apenas as 6 equações de equilíbrio não são suficientes para a gente encontrar as 8 reações de apoio que a gente vai ter nesse segundo exemplo aqui, certo? Então, isso daqui se trata de o equilíbrio estaticamente indeterminado, certo? Então, o corpo ele é estaticamente indeterminado, beleza? Devido a essas restrições redundantes, certo? Beleza. Pessoal, além desse tipo de restrição aqui, que são as restrições redundantes, que é quando o número de incógnitas é maior do que o número de equações de equilíbrio, nós podemos ter ainda o caso que a gente chama de restrições impróprias. Estas restrições impróprias são aquelas restrições que não vão contribuir para o equilíbrio do corpo. Essas restrições elas não vão contribuir para a adequada fixação desse nosso corpo, certo? Beleza? Então, nesse caso aqui, todas as forças reativas elas vão se interceptar em um ponto comum, ou passar por um eixo comum, ou elas vão ser paralelas, certo? Então, essas são as 3 possibilidades de restrições impróprias, certo? Aqui, ao contrário das restrições redundantes, em que o número de incógnitas ela é maior do que o número de equações de equilíbrio, no caso das restrições impróprias, nós podemos ter 3 casos de restrições impróprias. Nós podemos ter restrições, o número de restrições ou o número de incógnitas menor do que o número de equações de equilíbrio. Podemos ter número de incógnitas igual ao número de equações de equilíbrio ou o número de incógnitas maior do que o número de equações de equilíbrio, certo? Então, para restrições impróprias, podemos ter esses 3 casos aqui, certo? Então, vamos analisar estes nossos exemplos aqui, certo? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, nesse primeiro exemplo aqui de cima, ó, nós temos uma força inclinada P atuando aqui nesse ponto dessa viga. E nós temos aqui o apoio A e o apoio B. O apoio A
trata-se de um apoio do segundo gênero, né, que é aquela nossa articulação fixa. Então, nós vamos ter duas reações aqui, né? Então, esse apoio ele vai impedir o deslocamento na direção X e vai impedir o deslocamento na direção Y. No nosso ponto B, nós temos um rolete, certo, pessoal? Nós temos um rolete. Esse rolete ele se trata de um apoio de primeiro gênero, então nós vamos ter apenas uma reação de apoio, certo? E essa reação aqui ela vai impedir o deslocamento da nossa viga na direção X, certo? Então nós temos três incógnitas. Como aqui a gente está tratando de um equilíbrio de uma estrutura bidimensional, com forças atuando apenas num plano XY, nós temos três equações de equilíbrio. Nós temos três equações de equilíbrio e temos três incógnitas, certo? Beleza, né? Então a gente consegue encontrar os valores dessas reações. Agora aqui, pessoal, nós temos um probleminha, certo? Nós temos uma restrição aqui que trata-se de uma restrição imprópria, certo? Por que ela é uma restrição imprópria? Porque ela não vai conseguir manter essa nossa viga fixa, certo? Reparem que essa força que está sendo aplicada aqui, ela vai fazer a nossa viga girar nesse sentido aqui, né? Ó. Vai fazer a nossa viga girar nesse sentido. Então, esse apoio aqui, ele não vai impedir o deslocamento da nossa viga, certo? Ele não impede o deslocamento vertical dessa viga no ponto B. Então, essa viga, assim que você aplicar essa força aqui, ela vai se deslocar aqui para baixo. Por isso, essa nossa restrição no ponto B, ela é dita restrição imprópria, certo? Beleza? Então, aqui a gente não tem a viga fixa. A nossa viga aqui ela não vai ser fixa. Nesse segundo exemplo aqui, que é esse nosso exemplo aqui de baixo, que nós temos essa estrutura curva aqui, o que é que acontece? Nós temos uma força sendo aplicada aqui no ponto P, uma força P, aliás, né, sendo aplicada aqui nesse ponto, certo? No ponto A, nós temos um apoio do tipo junta esférica, né? A gente sabe que a junta esférica ela impede três deslocamentos, mas as rotações são livres. Então, tanto no ponto A quanto no ponto B, nós vamos ter juntas esféricas. Então, no ponto A, nós temos impedimento de três deslocamentos, né? Deslocamento X, Y e Z, certo? E no ponto B, nós temos a mesma situação. Nós temos um impedimento de três deslocamentos, certo? Então, aqui no caso, nós temos 6 restrições. Para o equilíbrio tridimensional, nós temos 6 equações de equilíbrio. E aqui, nesse caso, nós temos 6 restrições. Então, teoricamente, essa estrutura ela era para estar em equilíbrio. Ela não vai estar em equilíbrio por quê? Porque algumas dessas restrições aqui, elas são restrições impróprias. Elas são restrições que não vão impedir o deslocamento da nossa estrutura, certo? Então, reparem que quando a gente aplica essa força aqui nesse ponto, a estrutura ela vai simplesmente se deslocar para baixo. Porque eu não tenho nenhum impedimento de rotação aqui nessa nossa estrutura aqui, certo? Então, aqui é mais um caso de restrições impróprias, que são restrições que não vão impedir o deslocamento da nossa estrutura, certo? Beleza, né? Então, aqui nesse caso, as nossas reações elas vão passar, né, e vão interceptar um ponto comum, né? Ó. Então, ó, nesse caso, essa reação e essa reação vão interceptar um ponto comum, que seria esse ponto aqui. Exatamente esse ponto A aqui. Nesse caso de baixo, as nossas reações elas passam por um eixo comum, que é esse eixo aqui, ó. Então, como elas passam por esse eixo comum aqui, nós não vamos ter a fixação dessa estrutura. Nós não vamos ter o equilíbrio dessa estrutura, certo? Ela vai se deslocar. Nesse segundo caso de baixo aqui, a gente tem uma viga apoiada em 2 roletes, pessoal. Nós temos uma viga apoiada em 2 roletes. E nós temos uma força inclinada sendo aplicada aqui nesse ponto dessa viga aqui, certo? Então, essa força inclinada aqui,
ela vai me dar uma componente vertical e uma componente horizontal. Como em A e em B nós temos apoios do tipo rolete, que são apoios do primeiro gênero, em cada ponto desse daqui a gente vai ter apenas uma reação de apoio, certo? E essa reação vai ser vertical. Então, quando eu aplicar essa força aqui, como essa força inclinada ela tem uma componente vertical e tem também uma componente horizontal, essa viga ela vai se deslocar na horizontal, porque eu não tenho nenhuma força impedindo o deslocamento horizontal dessa viga. E eu vou ter uma componente horizontal aqui de força sendo aplicada nela, certo? Então aqui é mais um exemplo de restrição imprópria. São restrições que a gente tem aqui que não vão impedir o deslocamento do nosso elemento estrutural, certo? Aqui no caso eu vou ter restrições paralelas, certo? Então forças reativas paralelas, que também caracteriza restrição imprópria, certo? E aqui nesse outro caso aqui eu também vou ter o mesmo caso de forças paralelas, forças reativas paralelas, certo? Eu tenho uma estrutura aqui equilibrada por esses 3 fios, né? Então cada um desses fios aqui vai gerar uma tração para cima aqui, né? Para manter essa estrutura em equilíbrio. E aqui eu vou aplicar uma força horizontal ao longo desse eixo X aqui, que vai fazer com que essa estrutura se desloque. Por quê? Porque aqui nesse caso eu não vou ter nenhuma reação que impeça o deslocamento dessa estrutura no plano XY, certo? Então essa estrutura ela vai se deslocar no plano XY. Então para impedir esse tipo de deslocamento, eu teria que ter uma reação contrária a essa força de 100 newtons aqui e na direção oposta a essa força de 100 newtons, que não é esse caso aqui, certo? Então nesse caso eu não vou ter nenhuma restrição que vai impedir esse deslocamento no plano XY dessa nossa estrutura aqui, certo? Então aqui é mais um caso de restrição imprópria devido a forças reativas apenas paralelas. Então vou ter forças reativas paralelas que não vão impedir o deslocamento da nossa estrutura. Beleza? Então, com relação a restrições, nós podemos ter esses 2 casos principais aqui. Restrições redundantes, certo? Onde o número de incógnitas é maior do que o número de equações de equilíbrio. Aqui nesse caso, nós temos estruturas caracterizadas como estruturas hiperestáticas ou estaticamente indeterminadas. Nesse caso aqui de restrições redundantes, nós não conseguimos encontrar os valores de todas as reações apenas com as equações de equilíbrio. E temos também o caso das restrições impróprias. Nesse caso aqui, nós podemos ter incógnitas menor do que o número de equações, incógnitas igual ao número de equações, ou ainda número de incógnitas maior do que o número de equações, certo? Nesse caso, estas restrições, elas não vão garantir o equilíbrio da nossa estrutura. Por isso, elas são chamadas de restrições impróprias. Beleza? Ok. Então, aqui, estabilidade. Então, pessoal, aqui a gente falou de equilíbrio. Agora a gente vai falar de estabilidade, certo? Com relação à estabilidade, nós temos 3 tipos de estruturas. Nós temos as estruturas que a gente chama de isostáticas, que são as estruturas que a gente vai estudar aqui na disciplina de Mecânica Geral 2. Nós temos as estruturas hipostáticas e nós temos as estruturas hiperestáticas, certo? As estruturas hiperestáticas, a gente vai aprender a calcular esse tipo de estrutura quando a gente estiver estudando resistência dos materiais, certo? Então, vamos começar aqui pelas nossas estruturas isostáticas, certo? Essas estruturas isostáticas, no caso dessas estruturas isostáticas, nós vamos ter reações que vão impedir os movimentos de corpo rígido, certo? Nesse caso aqui, o número de incógnitas vai ser exatamente igual ao número de equações, certo? Então, nesse caso, nós facilmente podemos calcular os valores das reações de apoio de posse apenas das equações de equilíbrio, certo? Então, repare que aqui a gente tem um sólido 2D, né, com forças
atuando apenas nas dimensões aqui x e y, certo? Então, nós temos uma força inclinada em C, uma força inclinada nesse nó aqui e uma força inclinada em D para essa treliça aqui, certo? Além disso, nós vamos ter também a força-peso da treliça, que é essa força W aqui, certo? Então, essa força P vai me dar duas componentes, Px e Py. A Q também vai me dar duas componentes, Qx e Qy. E a S também duas componentes, Sx e Sy, certo? Essa treliça ela está apoiada nos pontos A e B. No ponto A, a gente tem uma articulação fixa, né? Que é um apoio do segundo gênero. Então, no ponto A, nós vamos ter duas reações. Nós vamos ter uma reação AX e uma reação AY. Então, a gente tem um impedimento do deslocamento na direção X e um impedimento do deslocamento na direção Y. No ponto B, nós temos um apoio do tipo rolete, certo? Que é um apoio do primeiro gênero. Nesse caso aqui, nós vamos ter apenas uma reação. Ou seja, o ponto B, esse apoio do ponto B, ele vai impedir apenas o deslocamento na direção Y. E eu chamei essa reação de B aqui, certo? Então, para esse caso aqui, nós temos três reações, três incógnitas, e como estamos tratando de uma estrutura com forças sendo aplicadas apenas no plano, nós temos três equações de equilíbrio. Então, quando esse número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio, a gente chama a estrutura de estrutura isostática, certo? Além da estrutura isostática, nós podemos ter ainda estrutura que a gente chama de estrutura hiperestática. Então, o que foi que eu mudei dessa estrutura aqui para essa outra? Eu alterei apenas o apoio B, certo? Eu transformei esse apoio B, que antes era um apoio do primeiro gênero, um rolete, em um apoio do segundo gênero, articulação fixa. Então, eu adicionei aqui mais uma reação, que aqui no caso vai ser a reação BX, certo? Então, esse tipo de estrutura, essas reações aqui para esse tipo de estrutura também vão impedir os nossos movimentos de corpo rígido. Aqui no caso, nós vamos ter um número de incógnitas maior do que o número de equações. Isso caracteriza a estrutura do tipo hiperestática, certo? Então, aqui no caso, nós vamos ter duas reações no ponto A e duas reações no ponto B. Então, nós temos 4 incógnitas para apenas 3 equações de equilíbrio. Beleza? No ponto A, a gente vai ter um impedimento do deslocamento horizontal, impedimento do deslocamento vertical, e no ponto B, a mesma coisa. Impedimento do deslocamento horizontal e impedimento do deslocamento vertical. Certo? Então, além das estruturas isostáticas e hiperestáticas, nós podemos ter ainda as estruturas que a gente chama de hipostáticas. As estruturas hipostáticas, pessoal, são estruturas nas quais as nossas reações de apoio elas não vão impedir os movimentos de corpo rígido, certo? Então, para esse tipo de estrutura aqui, nós não vamos conseguir ter essa estrutura fixa. Quer dizer, essa estrutura ela nunca vai estar em equilíbrio. Porque para esse caso aqui, o número de incógnitas vai ser menor do que o número de equações de equilíbrio. Certo? Isso é o que caracteriza as estruturas hipostáticas, certo? Então, aqui nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu substituí a articulação fixa ou apoio do segundo gênero no ponto A por um apoio do primeiro gênero ou rolete, certo? Então, no momento que eu fiz isso, a minha estrutura ela ficou livre para se deslocar na horizontal, certo? Então, qualquer força horizontal aplicada aqui na nossa estrutura vai fazer com que essa estrutura se desloque na horizontal, certo? Beleza? Aí aqui do lado, o que foi que eu fiz? Eu adicionei mais uma restrição aqui nesse ponto E, certo? Eu adicionei mais um rolete aqui no ponto E, certo? Então, o que é que acontece no momento que eu adiciono mais essa restrição aí? Eu aumento o meu número de incógnitas, certo? Então, eu tinha um número de incógnitas menor do que o número de equações de equilíbrio, e aqui eu passei a ter um número de incógnitas igual ao número de equações de equilíbrio, certo? Então, teoricamente, nesse segundo caso, teoricamente,
eu teria uma estrutura isostática, certo? Como aqui o número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio, teoricamente essa estrutura seria uma estrutura isostática, certo? Mas aí, pessoal, nesse caso não é considerado estrutura isostática, por quê? Porque essa minha restrição aqui é o que a gente chama de restrição imprópria, que é o que a gente viu agora anteriormente, que a gente acabou de ver. Porque essa restrição, apesar de você adicionar uma incógnita, adicionar uma reação de apoio, essa restrição ela não vai impedir o deslocamento da estrutura, certo? Então, apesar de eu ter um número de incógnitas igual ao número de equações de equilíbrio, essas reações elas não vão impedir o movimento do meu corpo rígido. Ela não vai impedir o meu movimento de corpo rígido. Então, apesar de eu ter um número de incógnitas igual ao número de equações de equilíbrio, essa estrutura ela vai continuar sendo hipostática, certo? Porque nesse caso aqui eu adicionei uma restrição do tipo imprópria, certo? Que é uma restrição que não vai impedir o movimento dessa estrutura. Beleza? Agora vamos falar de esforços internos. Vamos falar de esforços internos, certo? Então, pessoal, essa parte de esforços internos aqui é a base da mecânica 2, certo? Então, é importante que esses conceitos de esforços internos fiquem bastante claro para vocês, porque isso aqui é o conceito básico que você precisa ter para poder resolver todos os nossos exercícios de equilíbrio de estrutura isostática ao longo do semestre, certo? Então vamos prestar bastante atenção nisso daqui, que é primordial como conceito para vocês conseguirem interpretar equilíbrio de estruturas isostáticas, certo? Então vamos lá. Consideremos o corpo representado pela figura abaixo, submetido a um conjunto de forças em equilíbrio, certo? Então a gente tem esse corpo aqui, e nesse corpo ele está submetido a diversas forças, certo? Então a gente tem uma força aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então a gente tem diversas forças sendo aplicadas aqui nesse corpo, certo? Então o que é que a gente faz? A gente vai seccionar esse corpo nesse ponto G aqui, certo? Então esse plano vai seccionar esse nosso corpo. Esse corpo aqui ele vai ficar dividido aqui, certo? Então nós vamos dividir em uma parte E e dividir em uma parte D. Beleza? Então, pessoal, essas forças que aparecem aqui no momento que a gente secciona esse corpo são as forças que vão manter essas duas partes do corpo unidas, certo? São forças que vão manter essas duas partes do corpo unidas. Então, para essa seção aqui, a gente vai ter uma resultante de força R e uma resultante de momento M, certo? Na outra parte do corpo, a gente vai ter também uma resultante de força R e uma resultante de momento M, certo? Então, para que esse corpo se mantenha unido, obrigatoriamente, essa resultante de força do lado esquerdo deve ser igual à resultante de força do lado direito com o sentido oposto. E no caso dos momentos é a mesma coisa, certo? Então, esse vetor momento aqui do lado esquerdo, ele deve ser igual ao vetor momento do lado direito no sentido oposto, certo? Então isso daqui é que faz com que essas duas partes elas se mantenham unidas, beleza? Então sempre a gente vai ter uma resultante de força e uma resultante de momento, certo? Façamos agora um estudo detalhado dos efeitos estáticos provocados pela resultante de força e pela resultante de momento em uma determinada seção S, certo? Então o que é que a gente vai ter aqui? Então aqui a gente está estudando as componentes da força resultante R, e aqui a gente está estudando as componentes do momento resultante M, certo? Então, do lado esquerdo, essa força R vai ter uma componente perpendicular à seção que a gente vai chamar de N, e uma componente paralela à seção que a gente vai chamar de Q.
No caso do momento, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter uma componente de momento perpendicular à seção, que a gente vai chamar de T, e uma componente paralela à seção, que a gente vai chamar de M maiúsculo, certo? Então, decompondo os vetores R e M em duas componentes, uma perpendicular e uma paralela, nós vamos ter 4 componentes, né? Então, a gente vai ter duas componentes de força, N e Q, e duas componentes de momento, T e N, certo? Então, agora a gente vai analisar cada uma dessas componentes separadamente. Então, a gente vai analisar as duas componentes de força, cada uma separadamente, e as duas componentes de momento, cada uma separadamente, certo? Então, analisando um elemento infinitesimal do nosso corpo, como percebe-se, há uma tendência de movimento normal à seção, certo? Então, como a gente tem uma tendência de movimento normal, nós vamos chamar esse esforço N, que é a componente perpendicular da força resultante R na seção, a gente vai chamar de esforço normal, certo? Esse esforço normal, ele será positivo quando ele tiver uma tendência de tracionar o nosso elemento, certo? Então, se eu tiver uma força de tração na seção, essa força normal ela vai ser positiva. Se essa força tivesse o sentido contrário, a tendência de comprimir esse nosso elemento, então essa força normal ela vai ter o sentido, ela vai ter o sinal negativo, certo? Então, sempre que essa força normal estiver tracionando o nosso elemento, ela vai ser positiva. Sempre que ela estiver comprimindo, ela vai ser negativa. Agora vamos analisar a componente paralela da força resultante. Essa componente paralela da força resultante ela vai ter uma tendência de deslizamento relativo de uma face em relação à outra do nosso elemento infinitesimal. Ou seja, ela vai ter uma tendência de corte desse nosso elemento. Como ela tem uma tendência de corte, nós vamos chamar essa componente paralela da força resultante, nós vamos chamar de esforço cortante na seção. Certo? Para a convenção de sinais desse esforço cortante é exatamente essa daqui. Ó. Então, quando você tiver essa força atuando para cima do lado esquerdo e para baixo do lado direito, quer dizer, para cima na face esquerda e para baixo na face direita, esse esforço cortante ele vai ser positivo, certo? Para esse sentido ele vai ser positivo. Então, como ele vai ser positivo nesse sentido, no sentido contrário ele vai ser negativo. Então, quando a gente tiver um esforço para baixo na face esquerda e um esforço para cima na face direita, esse esforço cortante ele vai ser negativo, certo? Então, essa é a nossa convenção para o esforço cortante, que diz respeito à componente paralela da nossa força resultante que está atuando na nossa seção, certo? Agora vamos para as componentes do momento resultante, certo? Analisando novamente um elemento infinitesimal, a gente percebe que esse esforço aqui ele tem uma tendência de rotação relativa das duas seções do elemento. Como tem uma tendência de rotação, nós vamos chamar essa componente do momento resultante, a gente vai chamar de torque, certo? Ou momento torsor. Beleza? E com relação à convenção de sinais desse momento torsor? Com relação ao momento torsor, ele vai seguir a mesma convenção do esforço normal, certo? Então, se a nossa seta dupla ela tiver no sentido tiver nesse sentido de sair, né, de sair da face, tiver essa tendência de sair da face, esse nosso torque ou esse nosso momento torsor, ele vai ser positivo, certo? Então, se a gente lembrar lá da nossa regrinha da mão direita, esse sentido de momento torsor, ele realmente vai ser positivo, certo?
Porque de acordo com a nossa regra da mão direita, se a gente considerar esse sentido aqui como sendo o nosso polegar, os nossos dedos, o momento torsor aqui, que é o sentido dos nossos dedos, ele vai fazer com que esse nosso elemento gire nesse sentido aqui, certo? Então, quando a gente tiver essa situação aqui, a gente considera como se o momento torsor fosse positivo, certo? Se fosse o contrário, o momento torsor agindo nesse sentido aqui, ó, em relação à nossa seção, esse nosso momento torsor aqui, ele seria negativo, certo? Agora vamos para a outra componente do momento resultante. A outra componente do momento resultante, pessoal, é a componente paralela à nossa seção. Essa componente paralela à seção, ela vai tender a fletir a nossa seção, certo? Então você vai ter uma tendência de flexão do elemento em relação a um eixo situado no seu próprio plano, certo? Então, como você vai ter uma tendência de flexão, esse nosso momento que diz respeito à componente paralela à seção do momento resultante, nós vamos chamar de momento fletor atuante na seção, certo? Beleza? Então, aqui nesse caso, nós vamos ter um momento, uma flexão nesse sentido aqui, ó. Certo? Então, aqui a gente vai ter uma tendência de tração nessa parte superior do elemento e uma tendência de compressão na parte inferior do nosso elemento, certo? Então, para definir o sinal do momento, a gente precisa definir primeiro, a gente precisa localizar, né, as fibras que vão estar sendo tracionadas e as fibras que vão estar sendo comprimidas, certo? Então, isso daí é que vai definir a nossa convenção de sinais para o momento fletor, certo? Pessoal, aqui tem um detalhe importante. Em relação ao momento fletor, nós vamos ter duas componentes de momento fletor, certo? A gente vai ter o momento fletor em relação a esse eixo vertical aqui, e a gente vai ter o momento fletor em relação a esse eixo inclinado aqui, certo? Então, a gente vai ter duas componentes de momento fletor, certo? Então, a gente vai ter uma flexão em relação a esse eixo e vai ter uma flexão em relação a esse outro eixo aqui, certo? Então, o momento fletor, que é a componente paralela do nosso momento resultante atuando na seção, ele vai ter duas componentes nessa seção, certo? Essas duas componentes, elas vão estar atuando em relação ao plano da nossa seção, certo? Beleza? Então, como aqui a gente arbitrou que esse eixo aqui seria o eixo X, então aqui a gente vai ter uma componente de momento mz e uma componente de momento my, certo? Então essa vai ser a nossa componente mz, né? Certo? Que é o momento em relação ao eixo z. E essa vai ser a nossa componente my, que é o momento em relação ao eixo y. Certo? E a componente perpendicular, que é em relação a x, diz respeito exatamente àquele nosso momento torsor. Certo? Beleza? Ok. Então, o momento nesse sentido aqui, ó, em relação ao eixo z, ele vai gerar uma tração desse lado esquerdo e vai gerar uma compressão do lado direito. E aqui nesse caso, esse momento nesse outro sentido aqui em relação a y, né? Nesse sentido aqui, ó,
ele está gerando uma tração nessa parte superior, né? Essa parte superior tracionada, ó. E a parte inferior comprimida. Certo? Então a parte superior em vermelho tracionada e a parte inferior comprimida. Certo? Aqui nesse caso a gente vai ter a parte da direita do eixo Z comprimida, essa parte aqui, né? E a parte da esquerda tracionada. E a parte da esquerda tracionada. Certo? Aqui era para eu ter mantido essas cores aqui, né? Verde tracionado e azul comprimido. Mas vocês entenderam, né? Certo? Besteira. Deixa assim mesmo, já comecei, deixa assim. Certo? Beleza? Então, a nossa componente de flexão, a nossa componente paralela do momento resultante, ela vai gerar duas componentes de momento, certo? Aí ela vai gerar uma componente de momento em relação a Z e uma componente de momento em relação a Y, certo? Então, a flexão é exatamente isso. Você vai ter uma parte da sua estrutura sendo comprimida e outra parte sendo tracionada. Então, isso caracteriza a nossa flexão. Então, o nosso momento fletor, ele vai gerar isso daí na nossa estrutura, certo? E com relação à convenção de sinais, pessoal, como é que a gente vai definir o sinal do momento fletor, positivo ou negativo? A nossa convenção de sinais para momento fletor é essa daqui, ó. Fibras superiores comprimidas e fibras inferiores tracionadas, momento fletor positivo. Fibras superiores tracionadas, fibras inferiores comprimidas, momento fletor negativo, certo? Então essa é a nossa convenção para momento fletor, beleza? Ok, vamos para os exercícios. Vamos para os exercícios, né? Então vamos começar por esse exemplinho 4 aqui, certo? Então, de que trata esse nosso exercício aqui? Pessoal, o que é que aqui, pessoal, a gente tem uma estrutura tridimensional, né? É tipo como se fosse um pórtico 3D engastado aqui na base, certo? Então a gente tem esse pórticozinho aqui com essas dimensões, ele está engastado aqui na base e nós temos essas três forças atuando aqui nesse ponto aqui, certo? No final do pórtico a gente tem essas três forças atuando nele aí, né? Aí o que é que ele pede na questão? Nessa questão aqui ele pede para a gente obter os esforços internos atuantes nessa nossa seção S, cujas barras formam em todos os nós ângulos de 90 graus, certo? Então, ele simplesmente pede isso. Ele pede para a gente obter os esforços nessa seção S. Pessoal, de acordo com o que a gente viu em relação a esses conceitos aqui, para análise de esforços internos, nós podemos escolher qual parte da estrutura a gente pode analisar. Então, a gente pode analisar a estrutura à direita da seção ou à esquerda da seção, certo? Se a gente pegar e for analisar a estrutura
à esquerda da seção, a gente vai ter um complicador, certo? Que complicador vai ser esse? A gente vai precisar determinar as reações de apoio nesse ponto aqui para poder analisar a parte esquerda da nossa estrutura. Então, para não ter que calcular essas reações de apoio, a gente vai analisar a estrutura apenas a parte direita dela. Então, a gente vai considerar apenas as forças atuando nela da nossa seção para a direita, certo? Então, a gente vai considerar apenas essas forças aqui. Porque a parte da direita da nossa estrutura, nós temos os valores de todas as forças que estão atuando. Na parte da esquerda, não, certo? Então, nós vamos analisar apenas a parte direita da nossa estrutura, certo? Os esforços, as forças que estão atuando apenas na parte direita da estrutura, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, isso daqui que a gente vai fazer aqui, isso aqui a gente viu lá em Mecânica 1, né? Então, se a gente quiser analisar os esforços que estão sendo aplicados em um determinado ponto ou seção da estrutura, nós simplesmente pegamos todas as forças, trazemos para essa seção e os momentos que essas forças atuam em relação a essa seção. Isso daí a gente viu em Mecânica 1, certo? Então, quais são as forças que vão estar atuando na nossa seção S? Então, pessoal, na nossa seção S, a gente vai ter essa força de 1 tonelada força nesse sentido aqui, né, ó. Uma força de 4 toneladas força para baixo e uma força de 2 toneladas força para a esquerda, certo? Então, com isso, a gente já calcula de cara as forças que vão estar atuando na seção S. Então, na seção S, a gente vai ter um esforço normal de 2 toneladas força de compressão. Então, como essa força está atuando para a esquerda, ela está comprimindo a nossa seção. Então, esse esforço normal ele vai ser igual a menos 2 toneladas força, que é esforço de compressão. Certo? Além disso, nós vamos ter dois esforços paralelos à seção. Então, esse esforço ele é perpendicular à seção e esses dois esforços eles são paralelos à nossa seção. Então, esse esforço ele vai ser um esforço normal e esses dois vão ser esforços cortantes. Então, a gente vai ter um esforço cortante na direção Y, nessa aqui, né? E um esforço cortante na direção Z. Beleza? E os sinais desses esforços cortantes? Como é que a gente define os sinais? A gente viu que se a gente estiver analisando a seção do lado direito da seção, o lado direito da seção, se a gente analisar essas forças em relação ao eixo Z, a gente viu que quando a gente tem uma força do lado direito da seção atuando para cima, essa força ela vai ser negativa, certo? Se a gente tiver uma força do lado direito da seção atuando para baixo, esse esforço cortante ele vai ser positivo. A gente acabou de ver isso daqui. Aqui, certo? Então, do lado direito da seção, força para baixo positiva, força para cima negativa, certo? Então, como aqui a gente tem uma força de 4 toneladas força para baixo, então o nosso QZ, nosso esforço cortante em relação a Z, ele vai ser positivo, certo? De 4 toneladas força. E em relação a Y, qual vai ser o sinal desse esforço cortante em relação a Y? Em relação a Y, pessoal, vai ser a mesma coisa, certo? Vai ser a mesma coisa. Se a gente tiver o esforço na direção do eixo X, do eixo Y, na seção à direita, se a gente tiver um esforço para cima, esse esforço ele vai ser negativo. Se esse esforço for contrário ao eixo, ele vai ser positivo. Então, aqui no nosso caso, o esforço cortante na direção Y vai ser igual a menos 1 tonelada força. Beleza? Então, esses são os três esforços atuando na seção S. A gente vai ter um esforço normal de compressão de 2 toneladas força, um esforço normal cortante na direção Y igual a menos 1 tonelada força e um esforço cortante na direção Z de 4 toneladas força positivo para baixo. Certo? Agora vamos para os momentos. Então, pessoal, além dos esforços
normais e cortantes, nós vamos ter também os momentos, certo? Então a gente tem que calcular os momentos em relação aos três eixos, certo? Em relação ao nosso eixo X, a gente viu que a componente de momento em relação a X é o nosso momento torsor, certo? Então, quais são as forças aqui que estão gerando momento em relação a esse eixo X? Em relação ao eixo X, a única força que vai gerar momento aqui vai ser a força de 4 toneladas força, que é uma força que vai fazer a nossa seção S girar. A nossa força de 2 toneladas força não gera momento torsor em relação a S, e a nossa força de 1 tonelada força aqui também não vai gerar momento torsor em relação a S. Então, o nosso Mx, que vai ser igual ao nosso momento torsor, vai ser igual a nossa força de 4 toneladas força vezes a distância que vai gerar esse momento, que é igual a 3 metros. Esse torsor ele vai ser negativo por quê? Porque de acordo com a nossa regra da mão direita, esse torsor ele vai ter esse sentido aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui. Esse torsor, de acordo com a regra da mão direita, essa força de 4 toneladas força aqui vai fazer, aqui é o nosso eixo X, né? Vai fazer a nossa seção S girar nesse sentido aqui, certo? Como ele vai girar nesse sentido, de acordo com a regra da mão direita, para girar nesse sentido, o nosso momento ele precisa estar sendo aplicado nesse sentido aqui, ó. Não volta, né? Que merda. Certo? Então o nosso torsor ele vai estar sendo aplicado nesse sentido, certo? Porque o torsor sendo aplicado nesse sentido vai gerar um momento nesse sentido aqui, certo? Então nesse caso o nosso torsor ele vai ser negativo, certo? Então o nosso torsor ele vai ser igual a menos 4 toneladas força vezes 3 metros, que vai ser igual a menos 12 toneladas força vezes metro, certo? Agora vamos para os momentos fletores. Momentos fletores que são causados pela nossa componente de momento resultante paralela à seção S. Paralela à seção S, eu vou ter o eixo Y e o eixo Z. Então eu tenho que calcular o MY e o MZ. Quais são as forças que vão gerar momento em relação ao eixo Y? Pessoal, em relação ao eixo Y, eu vou ter apenas uma força que vai gerar momento em relação a Y, que é a minha força de 4 toneladas força. Qual vai ser o sinal desse momento? Positivo ou negativo? Novamente, vamos analisar a direção de rotação. Certo? Então, aqui, pessoal, eu vou calcular o momento em relação ao eixo Y. Essa força de 4 toneladas força, ela vai fazer a minha seção S girar nesse sentido em relação a Y. Certo? Então significa dizer que o sentido do meu vetor momento, pela regra da mão direita, vai ser esse daqui. Vai ser o mesmo sentido do eixo. Certo? Então o meu momento MY, ele vai ter o mesmo sentido do eixo. Certo? Como está girando nesse sentido e o sentido dele vai ser o mesmo sentido do eixo, o meu momento MY ele vai ser positivo. Certo? Show de bola, né? Show de bola, né? Então, o nosso momento MY vai ser igual a 4 toneladas força vezes a distância em relação a Y, que vai ser 2 metros. Então, nosso momento fletor MY vai ser igual a 8 toneladas força metro. Beleza. Agora vamos para a nossa componente de momento MZ, que é o momento em relação ao eixo Z. Quais forças vão gerar momento em relação a Z, pessoal? Em relação a Z, nós vamos ter o seguinte. Em relação a Z,
duas forças vão gerar momento em relação a Z, certo? A força de 2 toneladas força e a força de 1 tonelada força. A força de 4 ela não gera momento em relação a Z porque ela é paralela a Z, pessoal. Então ela não vai gerar rotação em relação a Z. Então essas são as duas únicas forças que vão gerar rotação em relação a Z. Qual vai ser o sentido de rotação? O sentido de rotação, que é o sentido do vetor momento, vai ser o mesmo sentido do eixo Z, pessoal. Certo? O nosso MZ vai estar atuando nesse sentido. Pela regra da mão direita, se a gente considerar o nosso polegar para cima, o nosso sentido de rotação vai ser esse daqui, ó. Então essas duas forças vão gerar uma rotação no mesmo sentido. Então nosso MY positivo. MY não, pessoal, MZ, desculpe. MZ, certo? MZ. Beleza? Então vamos lá. Nosso momento MZ vai ser essa força aqui de 2 toneladas força, que vai gerar momento em relação a Z, vezes a distância em relação a Z, que é 3 metros, né? Mais a outra força que vai gerar momento, que é 1 tonelada força, vezes a distância, que aqui no caso vai ser 2 metros. Isso vai me dar um momento em relação a Z, MZ, igual a 8 toneladas força vezes metro positivo. Beleza? Ok. Aí aqui, pessoal, eu fiz um desenhozinho representando as duas flexões, certo? A flexão MZ e a flexão MY. Então, em relação a Z, a gente vai ter tração do lado esquerdo e compressão do lado direito, certo? E em relação a Y, a gente vai ter, em relação a Y, tração na parte de cima da seção e compressão na parte de baixo da seção, certo? Então isso daqui, pessoal, eu estou representando a nossa seção S. Então isso aqui eu estou representando o comportamento das tensões na nossa seção S. Aqui para o momento MZ e aqui para o momento MY, certo? Então a nossa seção vai ter esse comportamento aqui, certo? Beleza, deixa eu só ver aqui a questão do tempo. Uma hora, né? Eu vou parar por aqui, certo? Já temos 1 hora de aula, então eu vou parar por aqui, beleza? Na próxima aula, a gente continua a resolução desses outros exercícios aqui, certo? Belezinha, belezinha. Então eu vou parar por aqui, pessoal, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Espero que tenha ficado claro esses conceitos iniciais, tanto a parte da revisão de Mecânica 1, quanto a parte de compreensão da atuação dos esforços internos, certo? Essa parte de esforços internos é a base de Mecânica 2. Então, tudo isso, todos esses esforços internos que atuam numa determinada seção de uma estrutura devem estar bem claros para vocês, certo? Porque isso daí é a base para a gente entender o comportamento de qualquer tipo de estrutura, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à aula, com relação ao conteúdo, ou com relação a esse exemplinho que a gente fez aqui, vocês podem falar comigo pela plataforma do Classroom ou podem mandar e-mail para mim, certo? Na próxima aula a gente continua a resolução dessas outras questões aqui, certo? Então espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.